E aí, putada, tudo bem? Sou eu, Salles, Historicamente Correto, e hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo no nosso canal, que é o canal da página e tudo mais. A gente vai falar sobre um assunto importante, um assunto que chega a ser interessante e tem uma grande importância para o nosso país. Obviamente, ele não é tão visto quanto outros assuntos, como por exemplo a Guerra do Paraguai, o regime militar ou o regime de Vargas no nosso país, mas ele tem igualmente uma grande importância. A gente vai falar sobre a vinda da família real portuguesa para o nosso país. Primeiro de tudo, vamos entender um pouquinho do contexto da época e por que caralho Dom João veio para cá. Seguinte, Portugal ele não é mais aquela potência que ele era antigamente, não é aquela potência que descobria a porra toda e colonizava e tudo mais, aquela potência rica. No século XVI, Dom Sebastião acabou morrendo numa cruzada que ele tentou fazer no Marrocos e Portugal acabou se unindo à Espanha. Então, tipo, a Espanha simplesmente comia dinheiro de Portugal, sugava dinheiro de Portugal para suas tentativas militares e tudo mais. Logo depois, no século XVII, Portugal conseguiu se tornar independente novamente, mas ele saiu totalmente quebrado, ele não é mais aquilo que ele era antes. Tanto que em 1808, só para citar, Portugal, que era conhecido mundialmente pela sua marinha extremamente poderosa, na época das grandes navegações, tinha uma marinha totalmente quebrada, com os barcos totalmente podres. Agora avançando um pouquinho na linha do tempo, saindo um pouquinho só de Portugal, indo para a Europa totalmente, nós vemos que a França tinha acabado de sair da época da Revolução Francesa, onde elas guilhotinaram o rei e tudo mais, e o Napoleão Bonaparte chegou no poder. O Napoleão Bonaparte fez muitas guerras e acabou conquistando vários territórios e tudo mais, e firmando a França como uma grande potência perigosa na época, que uniu várias colonizações. E principalmente o principal inimigo de Napoleão Bonaparte é a Grã-Bretanha. Tá, mas por que isso tem importância? Simples, porque Portugal tinha uma aliança muito forte e muito antiga com a Grã-Bretanha, tanto que atualmente é a aliança mais antiga do mundo. Ela vem desde o século XIV, desde as origens de Portugal, que a Inglaterra é aliada de Portugal e consequentemente a Grã-Bretanha ficou aliada de Portugal. Então, quando Napoleão Bonaparte perdeu a Batalha de Trafalgar, consequentemente a marinha britânica destruiu a marinha francesa e a marinha espanhola junto, Napoleão não conseguia invadir a Grã-Bretanha, então ele tentou uma outra alternativa, que foi enforcar, estrangular, economicamente falando, a Grã-Bretanha, fazendo que os países europeus não comercializassem mais com ela. Então, tipo, a parada era mais ou menos assim. Ou um determinado país parava de fazer comércio com a Grã-Bretanha e fechava os portos para ela, ou Napoleão invadia aquele país. Um exemplo bem claro disso foi a própria invasão da Rússia, que foi um pouquinho por conta disso. E Portugal acabou entrando numa sinuca de bico, porque quando a Dinamarca, que também é uma aliada da Grã-Bretanha, fechou os portos para ela, a Grã-Bretanha simplesmente bombardeou o maior porto do país. E Portugal não queria isso, porque simplesmente o maior porto de Portugal fica em Lisboa, que simplesmente é a capital de Portugal. Isso ia causar um dano gigante. Então Portugal acabou entrando numa sinuca de bico, em várias tentativas para poder escapar dessa situação. O príncipe regente na época, Dom João, ele regia por conta de que sua mãe, a Dona Maria, ela ficou louca. Ela simplesmente ficou caduca e não conseguia mais governar. Então ele ficou no lugar da mãe dele. E ele começou a jogar tanto com Portugal quanto a França, quanto para a Grã-Bretanha quanto para a França, falando que tipo, para a Grã-Bretanha que ele não ia fechar os portos, para a França que ele ia e tudo mais. E teve uma determinada hora que Napoleão Bonaparte se cansou e mandou uma grande ameaça para o Dom João. Falou que se Dom João não fizesse o que ele queria, a família Bragança nunca mais ia entrar no poder de Portugal. Então que daí Dom João teve a grande ideia de poder vazar aqui para o nosso país. E ele buscou a ajuda da Grã-Bretanha, tanto pela marinha, porque a Grã-Bretanha tinha a marinha mais poderosa na época e tudo mais. Quando em novembro de 1807, quando as tropas francesas estavam chegando em Lisboa, todo mundo estava vazando de lá, quase no exato momento. A família real portuguesa, toda a corte portuguesa, as pessoas mais importantes de Lisboa e bens valiosos, mas foi uma coisa tão rápida, mas tão rápida que eles acabaram esquecendo de certas coisas, como pessoas e até as caixas onde guardava toda a biblioteca real portuguesa, que é tipo uma das maiores bibliotecas do mundo naquela época. Bem, Dom João veio para cá, a viagem demorou quase 2 meses e não foi conturbada quanto a maioria das viagens real na época.
Mas, claro, teve alguns imprevistos, teve uma infestação de piolhos na época, teve algumas horas faltavam alguns suprimentos, as comidas não eram de melhor qualidade, alguns navios acabavam se perdendo no mar, depois se achando de novo. E 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou em Salvador. E isso, além de ser um marco para o nosso país, que foi a primeira vez que um rei de Portugal pisou no Brasil, isso foi um marco na história mundial. Por quê? Porque Dom João foi o primeiro rei europeu a visitar alguma colônia dele. Foi o primeiro. Ninguém tinha feito isso antes. E em 22, logo em Salvador, Dom João fez uma das coisas mais importantes para o nosso país, que foi abrir os portos para as Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil acabou deixando de ser uma colônia, pois antigamente ele só podia comercializar com Portugal, e Portugal comercializava com o resto do pessoal. E ficou mais ou menos assim. A Inglaterra, pelo fato de ter ajudado Portugal a vir para cá, ficou com a taxa de 15% sobre seus produtos. Portugal por 16% e o resto das outras nações por 24%. No dia 8 de março de 1808, Dom João finalmente chegou no Rio de Janeiro, a capital da colônia do Brasil. E simplesmente foi a primeira vez que o povo acabou vendo Dom João. E foi algo engraçado, porque todo mundo esperava que fosse um príncipe bonito e tudo mais, e saiu um gordinho meio louco. E também esperavam que a Dona Maria seria aquela rainha e tudo mais, e no final a mulher é louca, e a Carlota Joaquina também não é uma grande coisa. Um fato interessante é que todas as mulheres acabavam entrando carecas, ou com turbantes e lenços na cabeça por conta que elas ficavam carecas por causa da infestação de piolho. E tipo, isso virou uma moda, porque todo mundo achou que fosse uma moda na Europa e tudo mais. E o estereótipo de mulher portuguesa bigoduda se iniciou nessa época também, porque tipo, elas não tinham como se depilar no mar quando elas estavam vindo pra cá. Então tipo, elas chegavam tudo bigodudo e tudo mais, e brasileiro é foda, né? Começou a zoar pra caramba e tudo mais. A vinda da família real pra cá trouxe inúmeras mudanças. Primeiro de tudo, Rio de Janeiro acabou praticamente se tornando a capital de Portugal. Isso foi interessante, porque tipo, muita gente vinha pra cá, muitos produtos vinham pra cá, que causou uma grande mudança nas famílias brasileiras. O fato também é que Dom João acabou investindo muito em criação de estradas e tudo mais, para fazer o povo povoar mais outros lugares. Dom João também acabou retirando o decreto da sua mãe, que proibia o Brasil de poder criar manufaturas e possivelmente indústrias. E como já foi dito, ele fez a abertura dos portos para as outras nações. Militarmente falando, Dom João, em 1809, invadiu a Guiana Francesa junto com os britânicos. Em 1817, ele invadiu a planície oriental do Vice-Reino da Prata, que atualmente é conhecido como Uruguai, que fez parte do nosso país, como a província cisplatina. Bem, a partir de 17 de dezembro de 1815, Dom João fez uma coisa que tipo, surpreendeu todo mundo. Ou não. Ele levou o Brasil para Reino Unido, junto com Portugal e Algarve. E no final, tipo, ficou consolidado que realmente Rio de Janeiro se tornou a capital de todo o Império Português que tinha na época. Em 1818 aconteceu uma coisa tipo muito triste, sabe? Tipo, triste pra caralho, que foi que a Dona Maria acabou falecendo, sabe? Dom João finalmente se tornou rei de Portugal. E bem, Dom João gostava aqui do Brasil, por mais que ele não fosse uma pessoa muito respeitada e tudo mais, ele gostava do lugar, diferente da Carlota Joaquina, considerado que tipo um inferno no mundo, por causa dos mosquitos e tudo mais, ela é uma fresca, bem na verdade. E ele gostava daqui e tudo mais. E o povo lá de Portugal ele se sentia meio abandonado, porque no momento de necessidade o seu rei foi embora. E fazia mais de 10 anos que Dom João não estava mais lá em Portugal e tudo mais. E o povo começou a ficar bem putão. E o povo puto, principalmente os liberais, deu origem à Revolução do Porto, de 1820. Bem, a Revolução do Porto, além de exigir que o Dom João VI voltasse, também exigia que Portugal deixasse de ser uma monarquia absolutista e se tornasse uma monarquia constitucional, onde Dom João ia jurar uma constituição e seguir ela e toda essa baboseira. E Dom João não tinha o que fazer. E ele teve que voltar para Portugal. Voltou contra a vontade, foi praticamente preso lá antes de entrar, teve que jurar a Constituição a bordo de um navio, pra vocês terem uma ideia. E ele deixou o seu filho aqui, o Pedrão, mão de martelo, Dom Pedro, aqui no nosso país, pra cuidar e tudo mais. E esse cara foda que 2 anos depois deu origem à nossa querida independência, né? Anyway,
Dom João, ele teve muita importância para o nosso país. Ele consolidou, centralizou o nosso país. Porque antes dele vir para cá, tipo, as províncias da colônia do Brasil, tipo, não se falavam, quase trocavam informação. O povo não viajava tanto de uma colônia para outra. E com a vinda do Dom João para cá, isso aconteceu, principalmente com a abertura de novas estradas e as questões militares dele. Então, tipo, acabou criando uma certa identidade nacional do povo brasileiro. Então, tipo, Dom João teve a sua importância. Foi por conta dele, principalmente, que ocorreu a pavimentação dos caminhos para a nossa independência. E, consequentemente, a gente não se desmembrou em pequenos paizinhos como aconteceu com nossos vizinhos espanhóis. Então, por mais que ele não seja tão citado, por mais que o povo ache que ele é meio retardado e tudo mais, porque, querendo ou não, como eu falei, ele não foi tão respeitado. Ele não é tão respeitado, porque, convenhamos, o cara tipo, não trocava de roupa, tomava banho 2 vezes por ano e olha lá, levava a coxa de galinha no bolso. Tipo, não é um cara que você vai olhar, tipo, não, você é foda, tipo. Ele é um cara meia boca, bosta. Mas, em determinados momentos, ele foi bem respeitado. Napoleão, ele reservou, as únicas palavras para Dom João foi que foi o único homem que enganou ele. E naquela época, Napoleão é tipo o homem mais poderoso da Terra, pra vocês terem uma ideia. O cara é foda pra caralho. Falta, tipo assim. Então, tipo, ele foi alguém que, dentro da política dele, ele conseguiu fazer as coisas e tudo mais, teve certa coragem, por mais ser um cobarde, geralmente. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Deem um like no nosso canal, no vídeo, se inscreva, dê um like na página, aqui embaixo, um likezinho assim, de joinha. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima!